Ok, agora vamos para a última parte aqui da condução do processo comercial. A gente falou sobre algumas coisas bastante importantes na última aula, né? Não falamos aqui de processo, de venda especificamente, mas quais são os cuidados e as verificações e as intervenções que você precisa fazer para ter mais chances de sucesso dentro do processo comercial. Uma coisa que está relacionada a isso tudo, e a gente não pode desconsiderar isso, especialmente no contexto do Brasil e de países latinos, né, que tem uma característica mais ou menos parecida com a nossa, é a questão do relacionamento. Assim, relacionamento é crucial. De repente você vai me dizer, cara, mas o comprador só vai olhar a planilha do Excel e ver o que está mais barato. É verdade? É verdade. Se ele estiver comprando papel higiênico, tá certo? Se você não vende papel higiênico, ou tijolo, fio de cobre ou alguma coisa desse sentido, você vende serviço, você vende software, você vende soluções especializadas. O comprador, ele tem um papel. Esse papel não é desprezível, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, na média, ele vai observar aquilo que é colocado e proposto pela área de negócio. Por isso que você precisa desenvolver relacionamento. Porém, dito isso, o relacionamento você desenvolve em múltiplas camadas. Então, você tem que ter o conhecimento lá dos diferentes intervenientes, BDM, TDM, influenciador, TI, compras, para poder estabelecer as suas réguas de relacionamento adequadamente. Em cima disso, existe uma técnica que é utilizada, especialmente. Tu pode usar essa técnica em qualquer conta, na verdade, mas ela é mais utilizada em grandes contas porque dá um trabalhinho fazer direito, mas é importante fazer, tá? Ahn, Como eu disse, em tese você deveria fazer isso sempre. Na grande conta você tem que fazer um pouco mais ao pormenor. Então, é o Roadmap to Close. O que é o Roadmap to Close? É você estabelecer com o cliente o fluxo de trabalho dele e seu para que ele tome uma decisão. O segredo de um Roadmap to Close bem feito é você não orientar a decisão para você mesmo. No sentido de, a questão não é se ele vai comprar de você, a questão é o que ele vai fazer. Chegando ao ponto de que em algum momento ele tomará uma decisão. Então imagina, você está lá no meio da discussão, roadmap closed, importante dizer, ele pode ser feito a qualquer momento do processo. Idealmente, o que você deveria fazer? Você deveria, a cada marco do processo, você deveria revisitar o roadmap to close. Por quê? Primeiro, você vai adicionar detalhes a ele, passos que eventualmente não estavam considerados lá. Depois, você vai revalidando as datas. E essa é uma parte super importante para você ter confiabilidade no seu forecast, né? Então, imagina, você começou lá o seu processo comercial, tá lá na cabeça do processo, bem no comecinho. Então, você vai começar a conversar, qualificou a oportunidade, ela existe, o cliente vai fazer alguma coisa, existe o processo e tal, tudo bem. Fala, cara, quais que são os passos? Putz, olha, daqui até o dia 30 de novembro nós vamos fazer as reuniões com os fornecedores. Depois, nas 2 semanas seguintes, a gente vai dar de prazo para os fornecedores fazerem as suas propostas. Depois a gente precisa de uma semana para cliente, para avaliar as propostas e fazer um mapa comparativo. Depois, ao final desta semana com o mapa comparativo, a gente vai tomar uma decisão de shortlist. E aí a gente vai decidir 2 ou 3, né, candidatos. E aí depois a gente vai chamar esses 2 ou 3 para reuniões mais detalhadas, mais ao pormenor, que isso deve levar umas 2 semanas para acontecer. E na semana seguinte nós vamos nos reunir e tomar uma decisão de quem nós vamos convidar para negociar e fechar. E aí depois, e aí parece lindo, né? Quando você chega a negociar e fechar, beleza. Agora tem a pergunta se você vai fazer direito, você está numa grande conta, você sabe que é um processo complexo. Tá,
Perguntas. Cara, compras entra onde? Não pode ter medo de fazer essa pergunta. Porque se você não fizer, você vai ser surpreendido por ela depois. Ah, por compras entra na etapa de visualização dos fornecedores, ou não. Quando nós decidirmos o shortlist, nós vamos envolver compras. Mas beleza. Qual é o papel de compras nesse processo? Depois que fechar, é já para assinar? Ou quando você diz escolher, você vai escolher e aí você vai abrir o processo de procurement, entendeu? Então, no fundo, quando você vai fazendo esse exercício com o cliente, você vai estabelecendo marcos, né? O que acontece em cada etapa. Não é ciência de foguete isso. E isso aqui é interessante porque, repara, quando eu oriento o processo desta forma, eu jogo a responsabilidade para o lado dele. Por quê? Porque sempre eu tenho que questionar o seguinte: olha, cara, esse prazo aqui atende a sua necessidade de objetivo? Porque, ó, você me falou que você ia precisar desse projeto pronto em abril. Só que se eu seguir esse roadmap que nós estamos falando aqui, você vai decidir no final de maio. E aí, o que acontece? Percebeu? Então, quando você faz esse exercício do Roadmap to Close, primeiro, quando o cliente não cumpre a parte dele, você tem autoridade moral para questioná-lo. Questionar não é brigar, né? Questionar de forma inteligente. Segundo, porque foi ele que falou, não foi você. O prazo é dele, não é seu. Segundo, quando você vai por essa linha, você também tem como. É uma ferramenta útil para você validar a consistência do que ele está falando. Esse exemplo que eu te dei. Ah, eu preciso para abril, mas o meu Roadmap Close aponta para maio. Tem um negócio errado aqui. O que acontece nesse interregno? Nada. Você fica sem solução, você fica fora de compliance, o que acontece? Das duas, uma. Ou ele vai dizer, putz, cara, a gente errou, começou muito tarde, não sei o quê. Ou, putz, precisamos mudar o processo e vamos ter que ser mais expeditos. Upa, não, é isso mesmo e tal. Então, isso te dá clareza. Isso vale para CMB também? Vale. Vale. É que no SMB, você faz o exercício do Roadmap to Close, ele fura. Com muita frequência ele fura. Porque não tem processo, porque você está sujeito a intempéries da cabeça da administração, empresa familiar, tem umas dinâmicas diferentes. Mas é um exercício válido também, tá? É importante você fazer. Procura fazer isso com as contas menores, se você não tem esse hábito, que você vai ver como isso muda a dinâmica e a confiabilidade do seu forecast, até o seu sentimento em relação à conta. Porque dependendo do que rola nessa discussão aqui, você pode calibrar para melhor ou para pior o seu sentimento em relação à sua chance de fechamento.